Então, para fazer o centroide, eu escolhi essa figura aqui, que é a figura 5.9 do livro de mecânica da 9ª edição. Essa figura aqui. Então, analisando essa figura aqui, a gente consegue perceber que ela pode ser dividida em figuras geométricas para ficar mais fácil de fazer o cálculo, né? A gente consegue ver que tem um retângulo aqui, tem um quarto de círculo e um quarto de círculo aqui também, só que esse quarto de círculo é vazado. Então, a gente consegue perceber essas 3 figuras. Aqui, a gente consegue ver que o raio é de 60 milímetros dos 2 quartos de círculo. Portanto, o lado do retângulo, a altura, vai ser 120 milímetros. E a largura vai ser 60 milímetros. Dessa forma aqui. Então, a gente vai começar calculando. Eu vou começar pelo quarto de círculo, esse aqui de cima. Primeiro, a gente pode começar calculando a área. A área de um quarto de círculo é dada por πr² sobre 4. Então, vai ser 3,14 vezes 60² sobre 4, que vai dar aproximadamente 2.836 milímetros quadrados. Vamos calcular agora o centroide em x desse quarto de círculo. Tem uma fórmula para isso, que é 4r sobre 3π, certo? Então, fazendo os cálculos aqui, vai dar aproximadamente 25,5 milímetros. Para calcular o centroide em relação a y, nós vamos ter a mesma fórmula que para x, só que nesse caso aqui, nós vamos ter que adicionar 60 milímetros, porque essa figura está 60 milímetros distante do eixo x. Então, além da distância do centroide dessa figura, também temos essa distância aqui. Então, nós vamos somar com 60. Então, fazendo os cálculos, vai dar aproximadamente 85,5 milímetros. O próximo passo é multiplicar a área pela distância do centroide em x e multiplicar a área pela distância do centroide a y. Fazendo isso, nós vamos ter 2.836 vezes 25,5, que vai dar esse resultado aqui, 72.318. E multiplicando a área pela distância do centroide a y, nós temos 2.836 vezes 85,5, que vai dar 241.478 milímetros cúbicos. Então, nós vamos repetir esses passos aqui para as outras figuras também. Aqui nós temos o quarto de círculo que está abaixo aqui, que é o vazado, né? Que não tem material nele, mas nós vamos calcular. A área vai ser igual à área do quarto de círculo que a gente calculou anteriormente, porque eles têm o mesmo raio, né? São do mesmo tamanho. Só que a diferença é que, como esse aqui é vazado, nós vamos ter uma área negativa. Então, vai ficar menos 2.836 milímetros quadrados. Para calcular a distância do centroide a x, é aquela mesma fórmula, 4r sobre 3π. Só que vai ficar negativo, porque essa área aqui, esse quarto de círculo, está à esquerda do eixo y, né? Está no lado negativo de x. Então, essa distância, esse centroide em x, vai ser negativo, que vai dar menos 25,5 milímetros. Em y, nós vamos ter a fórmula 4r sobre 3π, que dá 25,5 milímetros. O y vai ser positivo mesmo. E não temos a distância, né, que tínhamos no anterior, que antes somávamos com 60, mas esse aqui está encostado aqui no eixo x, então é somente 25,5. Então, agora nós vamos para o próximo passo, que é multiplicar a área pela distância do centroide em x, que vai dar menos 2.836 vezes menos 25,5. Negativo com negativo vai dar positivo, então temos 72.318.
E calcular a área vezes a distância do centroide em y, que vai ser menos 2.836 vezes 25,5, que vai dar menos 72.318, dessa forma. Então, agora que já calculamos todos esses passos para os 2/4 de círculo, agora nós vamos calcular para o retângulo, que é mais fácil, né, mais simples. Para calcular a área, vai ser simplesmente a altura vezes a base, que vai dar 120 vezes 60, que dá 7.200 milímetros quadrados. Para calcular o x, a gente vai dividir a largura por 2, 60 dividido por 2, 30, só que vai ser negativo porque a figura está do lado esquerdo do eixo y, então temos menos 30 milímetros. O centroide em relação a y vai ser justamente essa altura dividido por 2, 120 dividido por 2 dá 60 milímetros. E agora vamos fazer aquele mesmo passo, que é multiplicar a área pela distância do centroide em x e a área pela distância do centroide em y. Vamos ter justamente 7.200 vezes menos 30 e depois 7.200 vezes 60, que vai dar esses resultados aqui. Tá, agora que já calculamos todos esses passos para as figuras que a gente separou, agora a gente vai para a próxima parte, que é utilizar essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui diz que o centroide da figura geral, a distância do centroide AX da figura geral, multiplicado pelo somatório das áreas que a gente calculou antes, vai ser igual ao somatório das áreas vezes o centroide em relação a x de todas aquelas figuras. Então, a gente vai fazer aqui primeiro o somatório de todas as áreas, certo? Então, todas aquelas áreas que a gente fez anteriormente, tá? Dos quartos de círculo e do retângulo. Então, nós vamos ter aqui 7.200 mais 2.836 menos 2.836, que vai dar 7.200. Vai dar isso aqui. Bom, depois que calculamos o somatório das áreas, nós podemos calcular aqui o somatório das áreas multiplicado pelo centroide, distância do centroide AX, de todas aquelas figuras. Então, nós tivemos o resultado do retângulo, que foi menos 216.000. Temos o resultado dos quartos de círculo, 72.318. Somando isso aqui tudo, vai dar menos 71.364. Então, a gente vai guardar esses valores aqui. Dessa forma aqui, a gente consegue ver que o centroide da figura geral em x vai ser, portanto, o somatório da área vezes o x dividido pelo somatório das áreas. Então, nós vamos pegar o resultado, 71.364, dividir por 7.200, que vai dar aproximadamente menos 10 milímetros. Então, esse aqui é o centroide, a distância do centroide AX da figura geral, menos 10 milímetros. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, só que em y. Então, pode ver que é a mesma fórmula, só que agora em relação a y. Então, vamos fazer aquele mesmo esquema. O somatório da área é igual, né? Não vai mudar. Mas o somatório da área vezes o y vai ser justamente esse resultado aqui que nós temos, do retângulo do quarto de círculo, o primeiro quarto de círculo que a gente calculou, e aqui do segundo quarto de círculo, que vai dar 601.160. Então, fazendo essa divisão, nós temos aproximadamente 83,5 milímetros, que vai ser a distância de centroide AX da figura geral. Então, esse é o resultado, solução da questão.